Olá pessoal, bem-vindo a mais um Entre Amigos, o lugar onde a gente aprende junto sobre o amor de Deus. Hoje tem um amigo especial aqui, o Gilberto Del Vecchio, conhecido como Grande Giba, lá da Califórnia, né Giba? Como estão as coisas aí? Tudo bem, cara? Beleza? Tudo bem, graças a Deus. Muito feliz de poder dividir a lição com o Giba aí. Estamos estudando o Isaías, estamos quase no final, né Giba? E que lição fantástica, né? Que trajetória em aprender como que Deus vai consolar o seu povo através da mensagem de Isaías, né? Então, para a gente não perder tempo, que essa lição está fantástica, eu queria ler o verso-chave dessa semana com uma ressalva. A gente tem que tomar cuidado para não ler só o verso que está fora de contexto, e é um bom princípio para a gente aprender agora. Veja bem, Isaías 63, acompanhe comigo, diz assim: as nações virão à sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. O título dessa lição é o desejado de todas as nações. Se a gente tomar cuidado e não tomar cuidado e ler só esse verso, nós vamos achar que nós temos uma luz que a gente tem que passar para o mundo e que o mundo está desesperado para ouvir essa luz. Mas é uma posição muito arrogante espiritualmente, e é a posição que os fariseus tinham na época de Jesus, que foram as pessoas que ele mais ficou que mais criticou. Então, eu sugeriria que toda vez que você em casa tiver um texto da Bíblia, leia os versinhos antes, né, Giba? Os versinhos depois, para você entender o que está acontecendo, né? E vamos entender aqui o que esse verso tem para dizer para a gente. Lembrando que as nações virão à sua luz. Está falando de Jerusalém, não é? Está falando da cidade onde todos os líderes foram exilados para a Babilônia, como a gente já tem visto há muito tempo. Mas vamos começar no verso 1 aqui, Giba. Eu queria que você me ajudasse a entender um pouco mais o que quer dizer nesses versos. Vamos ler aqui comigo. Levante-se e brilhe, porque chegou a sua luz. A glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra. Densa trevas envolve todos os povos. Mas você raia o Senhor, e sobre você vê a sua glória. E agora que vem, as nações virão à sua luz, e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Então, Giba, eu queria pedir a sua participação. Que luz que é essa? Qual que é essa sua luz e de onde ela vem? O que você acha? Eu acho que o assunto é muito interessante essa semana. Eu achei bem legal que você leu o verso 3 primeiro, porque dá aquele sentido de que nós somos os melhores, né? Uhum. Nós estamos atraindo os povos, os reinos da terra, porque nós temos alguma coisa para oferecer. Eu achei bem legal o que você disse. Vamos ler o contexto aqui, porque o chamado de Deus, como você disse, aí a gente estava falando um pouquinho antes, você falou de dois imperativos que tem a lição, nós estamos com a tradução um pouquinho diferente aqui, mas o primeiro que você falou é levanta-te, né? Como é que é, João? Uhum. Levanta-te e refulja-se ou resplandeça, né? No meu eu leio como brilha, mas sim. Então, essa luz, eu acho que é muito interessante, já o que você já disse desde o começo, essa luz não é nossa. Uhum. Existe uma diferença muito grande da luz do sol para a luz da lua. Uhum. A luz do sol é uma luz que o sol produz. A luz da lua é uma luz que é refletida por causa da luz do sol. Quem somos nós nisso, né? Eu acho que nós temos a função aí quase que como a lua, né? Se nós estamos brilhando é porque vem uma luz do sol que está refletindo na gente e a gente mostra essa luz para o mundo. Então, acho que começa aí, né, João? O que você acha? Que essa luz que nós devemos ser, a gente tem que tomar muito cuidado que essa luz seja uma luz que é uma luz emprestada, que é uma luz que a gente reflete, não a luz própria que a gente tem. E com certeza, né? Antes de brilhar, está dizendo aqui, né? Se levante e brilhe, né? Mas antes de brilhar, você tem que levantar, né? Eu gosto muito de olhar os contrastes, né? Uhum. Então, se você tem que levantar, é porque você caiu, né? Então, aqui está dizendo aqui que o povo caiu, né? E eles caíram por causa dos seus pecados, né? Então, se a gente olhar alguns textos da lição dessa semana, mais uma vez, coitado de Deus, está no banco dos réus, né? Então, a pergunta é quem é o culpado, né? Se você olhar de novo aqui, nós vimos esse verso semana passada. Isaías 58, 3. Eles estão lá cobrando Deus. Por que jejuamos e tu não viste? Por que nos humilhamos e não os reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é de agrado de vocês e exploram seus empregados. Então, você veja, eles estão falando assim, por que eu estou fazendo todas as minhas atividades religiosas e eu não estou recebendo o favor de Deus? Mas veja bem,
É o que eu falei semana passada para o Pitu. Se você vai na academia e você dirige o seu carro, para no estacionamento, espera 5 minutos, vai embora para casa, você não vai ficar malhado. Você tem que entrar na academia e entrar na esteira. Né? Então, o que está acontecendo aqui é isso. Eles estão acusando a Deus de não responder. E aí, a lição diz aqui, o braço, esse acha no 51, 59, desculpa, de 1 a 2. Vejam, o braço do Senhor não está encolhido, que não possa salvar. E o seu ouvido não está surdo, que não possa ouvir. Então, essa metáfora, né, Giba, de que o braço do Senhor é curto, que não pode alcançar a gente, né? Uhum. Não é isso, né? Quantas vezes na nossa vida a gente fala, por que Deus não está me ouvindo? Por que eu não estou conseguindo ter essa trajetória na minha vida? Mas, na verdade, é o quê? A gente não percebe que Deus está mais preocupado com a nossa salvação espiritual, não é? Então, esse levanta-se, no contexto do povo de Jerusalém, era o quê? Eles se afastaram como uma nação dos mandamentos de Deus, e tem falado coisas terríveis, oprimem as viúvas, maltratam os órfãos, fazem fofoca, matam pessoas, suas mãos estão cheias de sangue, então são coisas terríveis que o povo de Deus não poderia fazer. Aí você vai lá e jejua, vai lá e paga o seu dízimo de uma maneira transacional, não é? E você espera que Deus tenha Deus está como se fosse um caixa de banco. Deus, você põe a senha, você recebe o dinheiro, né? Então, esse levante-se, Giba, é uma coisa que, se a gente não conseguir descobrir que a gente precisa levantar, a gente nunca vai conseguir. Agora, qual que é essa dificuldade de levantar? De onde você acha que surgiu isso aí, Giba? Se a gente olhar na trajetória bíblica, isso vai lá para o começo, não é? Lá em Gênesis, não é? Então, primeiro a gente tem que levantar para brilhar. Agora, esse brilho nosso, se você olhar aqui, ele só acontece quando nós percebemos que nós precisamos da glória do Senhor na nossa vida, né? Olha aqui que diz no verso 1 mesmo, a glória do Senhor raia sobre você. Ela só vai brilhar em você a hora que você deixar, né? Você sabe muito bem, eu virei cristão com 30 anos, e a maior dificuldade que eu tive, Giba, era eu não perceber que eu precisava de um Salvador. Eu achava que eu estava bem, que eu estava tranquilo, porque essa é a mensagem que o mundo prega para nós. Você já teve alguma vez no seu redor dificuldade de você perceber essa necessidade de um Salvador, ou de você perceber que você não conseguia fazer sozinho? Como é que é essa tua experiência? Boa pergunta. Primeiramente, quando você estava falando dessa necessidade de Deus, às vezes não reconhecer a presença de Deus na vida da gente, a primeira imagem que me veio na cabeça foi a história de Jesus acalmando aquela tempestade quando estava todo mundo no barquinho, né? Você vê que coisa, os discípulos dentro daquele barquinho tentaram de toda maneira salvar as suas próprias vidas. E quando eles já viram que já não tinha nenhum recurso, eles lembraram que tinha uma pessoa dentro do barquinho. Olha que coisa mais triste. Se imaginar que aquele barquinho são as nossas vidas, é a igreja. Quantas vezes a gente faz programa, música, comida, e Deus não está nem envolvido nisso tudo, né? Então, quando os discípulos ali estavam em problemas seríssimos, foram lá acordar Jesus, e aí veio quase o eco dessa oração que aparece no Isaías, que você leu aí, de capítulo 58, 59. Você não se importa que a gente está morrendo? Nós já vamos perecendo, nós vamos se afogando aqui, nós vamos perder a nossa vida, né? E olha só que coisa, né? Fizeram tudo que podiam para se salvar, e quando viram que chegaram no recurso, no limite dos recursos, aí então que foram clamar a Deus e buscar a Deus. Eu acho que essa é a vida do cristão, infelizmente, no mundo que nós estamos vivendo hoje. Para responder a tua pergunta, a igreja, eu acho, João, tem virado assim muito uma questão de consumo. Como é que é a música? Como é que é o pregador? Tem comida? Tem junta-panela depois do programa da igreja? Né? Então, igrejas que nós conhecemos que às vezes têm remodelado toda a igreja em volta vai ter comida depois da igreja, então vamos fazer uma cozinha legal. Então a gente vê que aquele consumo, né, que as pessoas têm. E a verdade é que quando a pessoa tem a necessidade realmente de Deus, a pessoa começa a cobrar onde está Deus nisso tudo, né? Então, para responder a sua pergunta, será, João, que nós vivemos num mundo de tanta abundância que nós não precisamos de Deus? Temos os melhores. Quanto mais afluência, né? Quanto mais afluência,
mais dificuldade de ver essa necessidade, né? E você vê, por isso que muitas vezes o ponto aqui de Isaías é bem esse, né? Por que Deus deixou, ou Deus causou esse exílio, né? Então, Deus é malvado, Deus incitou a ira de Nabucodonosor, mas, na verdade, Deus está, como um pai, às vezes deixando o filho fazer as coisas para colher as consequências, né? Se afastando, né? E depois ele vai lá e resgata. Mas se não houver certas consequências dos nossos atos, a gente nunca vai reconhecer a necessidade de Deus, né? Eu não queria entrar nesse assunto muito polêmico, mas já vou entrar, né? Questão do coronavírus, né? Eu sei que se você chegar para uma pessoa e falar assim, olha, o coronavírus foi mandado por Deus, você vai arrumar problema, certo? Então, eu não vou dizer para você que foi ou que não foi. Mas a verdade é o seguinte, numa situação de crise, é nessa hora que você vê quem é quem, né? Diz que crise vai, crise vem, nessas horas você vê quem é quem, né? Eu já vi essa frase. Então, são momentos como esse que você vê que tudo que você precisa é Deus, né? De repente você não pode sair de casa, de repente você está com medo. E é interessante você ver a reação de cada pessoa, né? Tem gente que fica revoltado com Deus. Por que Deus mandou isso? Por que Deus não... Se você for ver desde o começo da trajetória do mundo, você vê Caim e Abel, você vê Abraão e Ló, você vê Jacó e Esaú. Tem dois espíritos no mundo. Tem um espírito que entende que a gente desviou do plano original, né? Você vê Abel dando o sacrifício que Deus mandou. Você vê Jacó buscando a bênção. Você vê Abraão e Ló. E nós dois hoje, nós dois não, todo mundo, mas temos esses dois lados que a gente oscila, né? E o que é mais triste é que quanto mais a gente pensa em nós mesmos, mais a gente fica infeliz. Nós moramos num país de primeiro mundo, nos Estados Unidos, mas a gente vive constantemente infeliz. Você acha o seu carro bonito? Até o seu vizinho aparecer com um carro mais novo, não é? A grama do vizinho é sempre mais verde, até na Califórnia, que a grama não é. Então, você vê, quando a gente chega num título desse aqui, o desejado de todas as nações, será que nós estamos desejando Jesus? Porque, às vezes, a gente tem tudo ali e a gente fica, como você disse, consumidor de religião. E olha aqui, ó, o verso 62, olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor, e sobre você se vê a sua glória. Agora, você veja que interessante, Shiba. Quando Deus criou o mundo, Deus fez exatamente isso, né? Ele mudou a escuridão em luz, todos os dias. Cada dia ele ia ordenando uma coisa. Isso na simbologia bíblica é o quê? Você vai de um caos para uma ordem. Caos para ordem. Por isso que ele falava, e houve-se noite, e houve-se manhã. Ou seja, houve-se confusão, agora tem ordem. Houve-se caos, agora tem, né, um padrão. Agora, depois que o Adão e Eva caíram, Deus começou a chamar povos, né? Noé, depois chamou Abraão, depois chamou Moisés, para ser o seu povo, o seu modelo. Deus chega para Abraão e fala, vocês serão uma bênção para todas as nações. E aí, ao decorrer do tempo, eles começam a se esquecer disso, começam a oprimir os estrangeiros, começam a tornar escravos. E eles tinham sido escravos primeiro e se esqueceram disso. Então, chega no ponto, nós estamos nessa lição. Deus chegou no momento que ele falou assim, eu não acho que Deus pensou nisso como depois, mas na sua sabedoria, Deus falou, eu vou com eles até no momento que eles podem, mas vai chegar uma hora que eu vou ter que fazer uma coisa por eles que não tem como eles fazer. E por isso que o servo que se fala, que estou falando desde aqui, Isaías 7 fala que conceberá um filho, será Deus conosco. Isaías 9, o Pai eterno, o príncipe da paz. Aí vem Isaías 42, o servo do Senhor, que é a profecia de Jesus. Depois em 52, 53, o servo desfigurado. Chega num ponto que Deus tem que dar um exemplo tão grande do problema do mal que ele tem que vir ele mesmo e morrer por nós. É como se, talvez seja um exemplo um pouco assim, mas o exemplo que me vem à mente é quando Steve Jobs, ele foi mandado embora da Apple, porque contrataram um CEO lá, que era o John Scullin da Pepsi, e o cara foi mandado embora da própria empresa que ele fundou. Então, lógico que isso, comparado com a cruz, né? Mas só para se ter uma noção, Deus foi morto, não foi morto por um assassino, não foi morto atropelado, não foi morto por um romano,
foi morto pelo povo que ele escolheu para representar o seu nome. Quer dizer, é como se o caminhão de bombeiro vai na tua casa e mete fogo na tua casa. Quer dizer, não é verdade? Então, é o ponto em que se chega à escuridão. Então, para mim, assim, Giba, essa lição foi muito forte, porque essa escuridão que cobre a terra, ela cobre o nosso coração, não é? Uhum. Então, eu acho legal uma coisa que você estava falando, João. Quando você fala do livro de Gênesis, né, quando esse não é um assunto de criação, Deus criou, não criou, o mundo foi criado em 6 dias ou não, esse não é o ponto. Mas quando você estuda religião, teologia, tem várias maneiras que você lê a Bíblia, né? Então você tem que ler a Bíblia de muitas maneiras diferentes. E uma das maneiras que você lê a Bíblia é de um aspecto mais como literatura, como poesia. Então quando você vê no livro de Gênesis, a primeira palavra do livro de Gênesis fala, né, que Deus disse haja luz e houve luz. Olha que coisa interessante. Então, para a pessoa que está lendo poesia, para a pessoa que está lendo a abertura de um filme, a abertura de um musical, aquela palavra haja luz, que é o começo, né, da escritura do livro de Gênesis, te chama a atenção de que talvez o tópico do livro inteiro, ou da história inteira do livro de Gênesis é luz. E olha só, assim que Deus cria a luz, Deus começa a criar os dias da criação. E como você já disse, né? Tardes e manhãs, né? Escuridão, né? Trevas e luz, escuridão e luz no primeiro dia, escuridão e luz no segundo dia, escuridão e luz no terceiro dia, né? E a gente vai vendo que existe essa guerra entre as trevas e a luz, entre a luz e as trevas, todos os dias, né? O que eu acho interessante, que eu ouvi uma vez um teólogo dizendo, é que quando você lê o livro de Gênesis como literatura, ele falou no aspecto do assunto da luz, ele disse que você não consegue virar uma página, um capítulo do livro de Gênesis sem encontrar uma história que tem a ver com luz e trevas. Caim mata Abel, quando que Deus aparece para eles? Na viração do dia, no meio do dia, luz, tremenda luz, não é verdade? Cadê seu irmão? Né? Eu não estou aqui para guardar o meu irmão, né? Então a gente vê que no livro de Gênesis inteirinho tem aquela guerra entre a luz e as trevas, no livro inteiro. E é sempre aquele Deus de luz que tenta vir e resgatar um povo que caiu mais uma vez nas trevas e trazer esse povo para a luz. Olha que coisa mais interessante, né? Então, quando você fala sobre o assunto de ser uma luz, levantar-se como uma luz para o mundo, a gente vê aqui no livro de João também, capítulo 1 do livro de João, né? Que no princípio, deixa eu pegar aqui rapidinho, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. No começo, que fala da palavra de Deus, né? Estou com uma tradução aqui um pouquinho diferente. No começo, aquele que era a palavra já existia. E ele estava com Deus e ele era Deus. Desde o princípio, a palavra estava com Deus. Isso é João, capítulo 1, versículo 1. Por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela, a palavra de Deus, né? O Logos, né? O Logos. A palavra era a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não consegue apagá-la. Aí vai e diz que houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus para falar a respeito dessa luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. E diz aqui, João não era a luz, mas ele veio para falar sobre essa luz. Então, de volta àquele tema que você começou, João, não é a minha luz, é a luz de Deus. E aqui mostra que até o evangelista aqui, que seja o escritor do Evangelho de João, que seja João Batista, são pessoas que eles dizem, olha, eu não sou nem digno de desatar ou atar os laços das sandálias que ele está andando, né? E quando Jesus pede para ele ser batizado por João Batista, ele fala, quem sou eu? Né? Então a gente vê aquela devoção de que a luz é Deus e não sou eu, né, João? Amém. E eu acho que é perfeito esse ponto para a gente já ir concluindo, Giba, porque realmente a dificuldade, como a gente disse no começo, é você olhar o texto fora do contexto, aí vira um pretexto, né? As nações virão a sua luz e os reis ao fulgor do seu alvorecer. Quando a glória de Deus for revelada na sua vida, né?
quando você tiver essa humildade que João Batista, que foi chamado de Jesus, o maior entre os nascidos de mulher. E é um cara que foi humilde, um cara que tinha essa noção de quem ele era. Então, eu acho que a noção de quem somos é a primeira coisa, né? Eu queria terminar aqui, Giba, com essa pergunta, para deixar para o pessoal refletir. Olha só, somos chamados para refletir a glória do Senhor. Nós não somos luz, como você mesmo disse. Só podemos refletir a luz do Senhor. O que as palavras de Jesus diz, vocês são a luz do mundo. O que isso significa para nós, né? A gente ser a luz do mundo. De que maneira possamos refletir a nossa luz para os outros, né? A cada dia a gente se enche do Espírito Santo e se enche da luz. Aí essa luz irradia, né? Como Moisés, que foi pegar os 10 mandamentos, e quando ele desceu, ele estava com o rosto tão resplandecente, tão brilhante, radiante, que as pessoas olhavam para ele e falavam, não, você falou com Deus. Isso não é uma coisa que se compra, isso não é uma coisa que se treina, isso é uma coisa que vem do joelho no chão, né? Todo dia, buscando com humildade um relacionamento que não é artificial, que não é forçado. Que aí sim, nós vamos se reunir como povo de Deus, aí vai acabar essa história de religião, de consumismo, de cerimonialismo, porque cada um de nós vai ver a escuridão que a gente vivia e como a gente foi trazido para a luz por Jesus, e não vai ter outra resposta a não ser a gente irradiar isso para as pessoas, porque já vai estar mostrando a nossa cara, né? Então é um tema fantástico, o livro de Isaías, e eu agradeço muito a tua participação, Giba. Queria muito que você voltasse outras vezes, se der certo. Eu sei que para você, sábado é um dia difícil, eu agradeço muito você ter participado, e eu sempre encorajo o pessoal a estudar a Bíblia por si só. Não depender do pastor, não depender do sermão, são coisas importantes, mas é aprender a digerir a palavra de Deus a cada dia, ao Espírito Santo colocar para você o desejo de você estudar a Bíblia. É um texto que eu queria terminar, que eu acho fantástico, uma promessa que acontece um pouquinho antes dos 60, no Isaías, que é 59 e 21. Olha que coisa linda. Quanto a mim, esta é a minha aliança que farei com eles, diz o Senhor. Meu Espírito que está em você e as minhas palavras que pus em sua boca não se afastarão dela, nem da boca dos seus filhos e dos descendentes dele, desde agora e para sempre, diz o Senhor. Então Deus promete, Giba, que o Espírito que está dentro de você, que o Espírito que está dentro de mim, ele nunca vai se afastar da gente, se a gente se agarrar nas palavras que ele coloca na nossa boca, que vem da Bíblia, né? Então são promessas como essa que vão afastar a escuridão e vão colocar a luz no nosso coração, né? Deus nos abençoe e que a gente consiga cada vez mais entregar a nossa vida nas mãos do Senhor, que Ele possa fazer uma obra tremenda para que possamos estar preparados para encontrar Jesus quando Ele voltar, né? Deus seja louvado. Amém. Giba, você pode orar para a gente, para terminar? Vamos orar então. Senhor Deus Todo-Poderoso, te agradecemos o convite de resplandecer a tua luz para o mundo, Senhor. Pai, te pedimos que nossos corações sejam cheios de humildade, para entender que nós somos pecadores, nós carecemos da glória de Deus, para que possamos viver nesse mundo de tanta escuridão. Pai, te pedimos que o Senhor nos ajude, como João mesmo disse, a te buscar de uma maneira pessoal, a lermos a nossa Bíblia, a tomar tempo para os nossos devocionais, para os nossos dias, os nossos momentos de oração, os nossos momentos de estar na presença de Deus. E para que isso, Pai, nós possamos ganhar um pouco mais dessa tua luz, dessa paz que o mundo não pode dar, que só Jesus pode nos dar. Pai, te agradecemos pelo convite e a honra de ser uma luz para o mundo que está aí fora, Senhor Deus. E que nós possamos fazer não porque estamos cheios de orgulho, ou porque pertencemos à Igreja de Deus, ao povo de Deus, mas que nós possamos fazer porque nós aprendemos de Deus, porque nós passamos tempo com Deus, e porque assim como Moisés, que o mundo possa ver que a luz que irradia das nossas faces não é uma luz própria, mas é uma luz que mostra e demonstra que nós temos passado tempo orando, jejuando, estudando a Tua Palavra, Senhor. Abençoa as nossas famílias, abençoe o Entre Amigos, um lugar de bate-papo, um lugar de discussão, um lugar de falar da Tua Palavra, e que o Senhor continue abençoando esse ministério, esse grupo
de amigos, que esse ministério possa continuar crescendo muito e muito. E nós te pedimos, Senhor Deus, a tua bênção sobre a nossa família e a tua luz para nossas almas. Em nome de Jesus. Amém.